Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar do maior enigma policial do estado de Pernambuco, o caso Narcisinho. Eu não vou nem dar contexto sobre o que é, porque a pessoa que me indicou esse caso me mandou um áudio contando tudo. E é melhor ele mesmo contar, porque ele é lá da região onde tudo aconteceu. Então vamos ouvir aqui um pouquinho do que o crimiseiro Felipe mandou. É um menino que desapareceu em 91 e é um cabaré infeliz, porque a família é dividida, uma parte da família acusa a outra parte da família, e teve gente presa, teve gente solta, teste de DNA que falhou, bagulho de tumba violada, corpo encontrado e até hoje nada. 91. Então é bagulho doido. Carpina, Pernambuco. Eu moro aqui perto. Narcisinho, por favor. Gente, não tinha como eu escutar essa sinopse do caso e não querer mergulhar de cabeça na história, né? Eu queria também dar um shout-out aqui pro outro crimiseiro que também indicou o caso Narcisinho, que foi o @ftavaresmelo. E ele me contou um babado sobre esse caso, que eu vou deixar pra contar pra vocês no fim desse episódio, porque senão ia ser muito spoiler. Mas eu juro que é uma informação de revirar a mente. Vale dizer que é algo recente, é algo de 2020, e a fonte da fofoca é lá da cidade de Carpina, onde o caso ocorreu. Então fica até o final para saber. Aliás, fica até o final não só por isso, mas porque esse caso tem tanta reviravolta que quando você acha que tá chegando em algum lugar, tudo muda no último minuto. Eu mesma tô até agora presa nessa história, querendo desvendar esse mistério cheio de teoria, é muita coisa pra minha cabeça. Mas, antes de pirar completamente com o caso Narcisinho, eu tenho uma pergunta pra fazer. Você acompanha o Café com Crime na Orelo? Se não, pausa tudo, baixe o aplicativo e escute por lá. A Orelo é a única plataforma de áudio que paga os podcasters por play, então só de escutar por lá, você já me ajuda demais. Além disso, você pode se tornar um apoiador do Café com Crime lá na Orelo. Funciona como uma assinatura mensal. Você escolhe o valor com o qual quer apoiar, pode ser 5, 10, 20, enfim, você escolhe, e de acordo com o valor, você ganha alguns benefícios e acessos exclusivos. Todo mundo que apoia na Orelo, por sinal, tem acesso a um episódio extra por mês. Quem assina acima de 10 pode entrar para o grupo do WhatsApp dos Crimizeiros. É uma comunidade que conversa o dia todo sobre casos, crimes, histórias da vida. Então, se você quer se tornar um crimiseiro oficial do Café com Crime e apoiar esse podcast, acesse o link da Orelo que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E com isso, bora começar do começo? Essa história tem como palco a cidade de Carpina, em Pernambuco. Ela fica a 45 quilômetros da capital do estado, Recife. Em 2010, a população do local era de 74 mil habitantes, mas o caso Narcisinho aconteceu muito antes, em 1991. A cidade era menor, menos urbana, aquele clima de interior onde todo mundo se conhecia. Aliás, na época de Narcisinho, faziam apenas 9 anos que Carpina tinha virado uma cidade. A sua emancipação política aconteceu em setembro de 1982. Ou seja, sua política era nova, ainda estava encontrando seus caminhos e sua identidade. E foi aí, ainda nos seus anos iniciais, que a prefeitura de Carpina teve de enfrentar um caso de sequestro que chocou a cidade e marcou para sempre a crônica policial do estado. Essa história tem como vítima Narciso Ferreira dos Santos Neto, mais conhecido como Narcisinho. Na época, ele tinha 12 anos de idade, era aluno do Colégio Salesiano, uma escola católica, gostava de jogar futebol nas suas tardes livres e fazia parte de uma família, até então, com boa reputação na cidade. O seu pai, Narciso Ferreira dos Santos Filho, era empresário e dono de uma gráfica e de uma livraria. Eles não eram mega ricos nem nada, mas os negócios iam bem, eram suficientes para manter a família bem e ele ser considerado um comerciante de sucesso. Tanto que ele até tinha viagens para o exterior com a família uma vez ou outra, algo bem grande lá nos anos 90. Essa história tem como data
3 de julho de 1991. Nesse dia, por volta das 2 da tarde, Narcisinho estava a caminho da escola, onde jogaria futebol na quadra. Vale dizer que o trajeto da sua casa até a quadra tinha apenas 300 metros. Na altura de um poço de gasolina que ficava no começo da rua Padre Rocha, a rua onde o Colégio Salesiano é localizado, Narcisinho simplesmente sumiu. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. Logo ficou claro que Narcisinho não tinha fugido de casa, ou ido brincar com um amigo sem avisar a família, ou sumido para aprontar coisas de garoto. No dia seguinte do seu desaparecimento, a família recebeu um pedido de resgate. Narcisinho foi sequestrado. Os sequestradores de Narcisinho solicitaram 3 milhões de cruzeiros para soltar o garoto. Na época, isso era uma pequena fortuna. Seria hoje o equivalente a algo entre 50 e 100 mil reais. Além do dinheiro, os criminosos exigiram que a família mantivesse a imprensa e a polícia afastadas do caso. Acontece que Narciso, o pai, não tinha essa grana. Então, ele começou a vender alguns de seus pertences para arrecadar a pequena fortuna. Ele conseguiu vender um carro no mesmo dia, mas ainda não era o suficiente. E apesar dos sequestradores terem pedido para que ele não falasse com a imprensa e a polícia, o Narciso se arriscou e pediu ajuda para o prefeito. Prefeito não é imprensa nem polícia, né? Então, tá aí, fica nesse limbo. Com o auxílio da prefeitura de Carpina, Narciso conseguiu a quantia exigida para o resgate. Ele então seguiu à risca todas as orientações recebidas pelos sequestradores e realizou o pagamento de 3 milhões de cruzeiros para libertar o seu filho. Entretanto, Narcisinho não apareceu. Quatorze dias depois de terem pago o resgate, os pais de Narcisinho continuavam sem notícias da criança e dos sequestradores. Contra a vontade da família, a polícia interveio depois que a notícia do não aparecimento do menino se tornou pública. Embora pouca gente acreditasse que Narcisinho ainda pudesse estar vivo, os familiares e amigos continuavam fazendo vigílias e orando pelo seu retorno. O pai de Narcisinho disse que o desespero já fazia parte do cotidiano da família. Durante semanas, Narciso e Marinalva, a mãe de Narcisinho, ficavam em casa à espera de um contato dos sequestradores. Eles tinham medo de sair de casa, seja para ir no mercado, na padaria, e acabar perdendo uma ligação que poderia ser a chave para ver o seu filho novamente. Então eles ficavam ali, ao lado do telefone, numa grande expectativa, na maior das ansiedades, esperando e esperando. A esperança era tanta que qualquer boato que surgisse sobre o reaparecimento de Narcisinho, a família ia atrás. Narciso, o pai, chegou a viajar de Carpina para Recife de última hora atrás do filho, depois que informaram que Narcisinho tinha aparecido em Olinda. Mas as notícias eram falsas. E essa não foi a única vez. Muitos boatos surgiram, muitas pessoas ligavam com informações falsas querendo extorquir a família. Esse tipo de coisa aparecia, mas Narcisinho não. Depois da frustração de terem acreditado em trotes, a família de Narcisinho parou de dar importância para informações que recebiam por telefone, pro bem da sua saúde mental, né? Pararam de atender, super compreensível. A intervenção da polícia, no caso, foi bem problemática. Acontece que o desespero era tanto para achar Narcisinho, lembrando que o resgate foi pago em parte pela prefeitura, então digamos que se tornou algo realmente público, né? Que nesse desespero, os policiais pouco cuidaram em examinar quem prendiam ou em quem atiravam durante as suas buscas. Uma semana depois do desaparecimento de Narcisinho, o Jornal do Brasil tinha a seguinte manchete: Trapalhadas no sumiço do garoto. Polícia de Carpina feriu e prendeu inocentes em vão. Durante sua busca pelos sequestradores, agentes do Grupo de Operações Especiais, o GOI, invadiram a casa de um funcionário da Companhia Energética de Pernambuco, o Luiz Barbosa de Moura. E esse cara, ele não tinha nada a ver com o caso, mas ele acabou levando 2 tiros. Ele sobreviveu, foi levado a tempo para o hospital e passou por uma cirurgia que salvou a sua vida.
A família de Narcisinho, vendo tudo isso, pediu pelo amor de Deus que a polícia se afastasse do caso. E o secretário da Segurança Pública, o Tito Aureliano, prometeu que assim o faria. Não vamos mais se meter. Mas no dia seguinte, outra tragédia. Em uma outra operação do GOI, a caça dos sequestradores, os agentes metralharam um carro no município de Paudalho, a 30 quilômetros de Carpina, deixando 5 rapazes feridos. Além desses 6 inocentes que foram feridos pela polícia, pela Polícia Civil de Pernambuco, outras 10 pessoas foram presas como suspeitos em Carpina. Para Narciso, essa ação da polícia pode ter impedido uma comunicação com os sequestradores e o verdadeiro resgate do seu filho. Até mesmo um agente da Secretaria de Segurança Pública, que preferiu ficar no anonimato, afirmou o seguinte, abre aspas, se esse menino estava vivo, já morreu por causa das besteiras cometidas pela polícia. Fecha aspas. Segundo ele, a polícia estava sem controle da situação e só vinha cometendo mancadas. Já que nem a polícia encontrava Narcisinho, os sequestradores caíram em silêncio absoluto. E não adiantava mais esperar por uma ligação, porque a família só recebia trotes. Os familiares do garoto organizaram uma passeata de protesto em Carpina. Eles queriam encontrar Narcisinho vivo, eles queriam justiça. Para isso, Narciso e Marinalva ofereceram recompensa em dinheiro a quem fornecesse qualquer pista que pudesse ajudar a elucidar o sequestro do seu filho. O valor da recompensa não foi pré-definido, mas, segundo Narciso, pessoas haviam se solidarizado com a sua família e resolveram fazer esse apelo e dar apoio nesse sentido. A polícia, por sua vez, estava com uma abordagem diferente. Eles não acreditavam que iriam encontrar Narcisinho, pelo menos não com vida. Para eles, desde o início de suas buscas, o Narcisinho já estava morto. Tanto que o GOI havia sido acionado para abrir urnas funerárias na expectativa de encontrar o corpo do garoto. E mais, a polícia desconfiava que o sequestro e morte do garoto foi uma vingança contra o seu pai. Narciso Ferreira dos Santos Filho, o pai de Narcisinho, era empresário e tinha interesse em política. Tanto que 6 anos depois do sequestro do seu filho, ele se tornaria prefeito de Tracunhaém, cidade vizinha de Carpina. Mas na época do sequestro do seu filho, isso era apenas um grande sonho. Ele não estava no seu melhor momento de vida, digamos assim. De acordo com a família de Marinalva, a mãe de Narcisinho, a esposa do Narciso, o Narciso estaria com uma grande dívida, que curiosamente era do mesmo valor pedido no resgate, 3 milhões de cruzeiros. Isso deu margem para a polícia acreditar que o sequestro foi cometido como vingança contra Narciso, como um meio de pagar a dívida. Mas os parentes de Marinalva pensaram muito além. Sua teoria era de que o sequestro de Narcisinho teria sido forjado por Narciso, pelo pai, para que ele pudesse ficar com o dinheiro do resgate, um dinheiro que ele obteve com a prefeitura de Carpina. Narcisinho, por sua vez, estaria vivendo em outro lugar, possivelmente nos Estados Unidos, pois Narciso tinha parentes por lá. Uma tia de Narcisinho, chamada Neida Costa, afirmou que pouco antes do sequestro, a irmã e o pai do garoto viajaram com ele para o exterior, e isso levantou uma pulguinha atrás da orelha. Teria Narciso deixado o filho lá e depois forjado o seu desaparecimento? É uma teoria bastante ousada, mas foi apagada quando uma ossada humana foi encontrada em Tracunhaém há 6 meses do desaparecimento de Narcisinho. No dia 9 de janeiro de 1992, trabalhadores rurais faziam uma queimada num canavial no Engenho Trapuá, no município de Tracunhaém, que fica a apenas 7 quilômetros de Carpina. Durante essa atividade, eles foram surpreendidos por uma ossada humana desarticulada. Por pouco, não passou despercebida e não foi queimada completamente pelo fogo. Os trabalhadores rurais conseguiram apagar as chamas que atingiram a ossada a tempo e chamaram a polícia. Depois de periciada, chegaram à conclusão que essa ossada era de uma pessoa,
do sexo masculino, com idade entre 11 e 14 anos e estatura em torno de 1,40 m de altura. Sabendo do desaparecimento de Narcisinho, que se encaixava perfeitamente nessas características, a ossada passou para a perícia criminal. Como não tinha teste de DNA disponível lá na época, e o corpo já estava num estado avançado de decomposição, não possibilitando ali um reconhecimento facial, digamos assim, pelos pais, eles chamaram a dentista de Narcisinho, a doutora Célia Felipe Dias de Araújo, para tentar ali o reconhecimento pela arcada dentária. E o resultado foi positivo. Aquela ossada era de Narciso Ferreira dos Santos Neto. Marinalva e Narciso, os pais do garoto, também disseram reconhecer os sapatos, a cueca e o calção encontrados juntos da ossada. Seriam as roupas que o filho estava usando no dia do sequestro. Uma das meias que o menino usava no dia do sequestro apresentava um nó, como se tivesse sido usada para amarrar as mãos de Narcisinho. Como não havia mais vísceras para serem analisadas, nem sinal de fratura de ossos, o IML não pôde determinar a causa da morte do garoto, mas pelo estado de decomposição do corpo, Narcisinho teria morrido há 6 meses, logo após o pagamento do resgate feito no dia 4 de julho de 1991. Com essa informação, o delegado do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, o César Urach, ele afirmou que os sequestradores mataram Narcisinho porque foram reconhecidos pelo garoto. E quem seriam esses sequestradores? Como que Narcisinho os conhecia? Bem, o delegado César Urach estava confiante que o garoto foi sequestrado e assassinado por integrantes de uma quadrilha de pistoleiros e assaltantes conhecidos como Ninjas de Carpina. Narcisinho teria reconhecido pelo menos um de seus integrantes, o seu tio, Ronaldo Adelino da Costa. Não ficou claro durante as minhas pesquisas como que a polícia chegou até a quadrilha Ninjas de Carpina. E que nome, né? Pelo amor, difícil de levar a sério. Eu imagino 4 caras fantasiados de tartarugas ninjas cometendo crimes. Mas enfim, gente, não era isso, obviamente. A investigação policial do caso Narcisinho, por mais atrapalhada que tenha sido, chegou a diversos suspeitos. Dos 4 principais nomes levantados, um é o tio de Narcisinho por parte de mãe, o Ronaldo Adelino da Costa. Segundo a polícia, ele tinha antecedentes criminais por estelionato e envolvimento com drogas. Além disso, ele estava brigado com o pai do menino, o que poderia ser uma forte motivação para ele querer se vingar do Narciso através de Narcisinho. Os outros 3 suspeitos eram integrantes do Ninjas de Carpina, uma quadrilha responsável por roubos de carros e assaltos. O líder do grupo, José Agrício, era um ex-agente policial e estava preso no presídio Aníbal Bruno, no Recife, acusado de roubos de carros e homicídios. Os outros 2 suspeitos eram Nivaldo Cavalcante da Cunha, que era sobrinho do diretor da Secretaria de Segurança Pública. Olha só isso, né? Bizarro. E o outro era Edilson José Belo da Silva, um técnico em eletrônica mais conhecido como Edilson da Eletrônica. Nivaldo, Edilson e o tio Ronaldo estavam foragidos desde 1991. Agora, vocês lembram que a polícia saiu caçando sequestradores e prendendo diversas pessoas logo depois que Narcisinho desapareceu, lá em julho de 91? Pois bem, eles estavam procurando esses caras, mas acabaram prendendo outras 10 pessoas que eles acreditavam que sabiam algo sobre o crime. Na época, os jornais chamaram isso de prisão coletiva. Os advogados desses presos deram entrada na Justiça de Recife com pedido de habeas corpus liberatórios, para soltar os seus clientes, porque ninguém tinha prova de nada, só saíram prendendo a galera. Mas, olha só, esses advogados não conseguiram descobrir onde que os clientes estavam presos. A Secretaria de Segurança Pública simplesmente não liberava essa informação. O que dá muita margem para acreditar que algo de errado não estava certo, né? Bem, antes de eu falar sobre esse problemão, deixa eu contar para vocês quem eram alguns desses 10 presos.
O primeiro foi o principal suspeito, o líder da quadrilha e ex-policial José Agrício de Souza. Ele tinha 26 anos. 2 meses antes do sequestro de Narcisinho, o Agrício tinha sido expulso da corporação policial por uma série de irregularidades, entre as quais estavam 2 homicídios, uma tentativa de extorsão e agressão corporal. Outra presa foi a Selma Gomes Lima, de 26 anos, que era namorada de Agrício. Na época, ela estava grávida de 6 meses e suspeitavam que ela era cúmplice de Agrício nos crimes e também, parceira da sua quadrilha lá, a Ninjas de Carpina. Além deles, uma empregada doméstica que trabalhava para Agrício também foi presa. O seu nome não foi revelado, mas ela teria sido a responsável pela coleta do dinheiro do resgate, aqueles 3 milhões de cruzeiros pagos pela família de Narcisinho. Agora, a polícia queria muito capturar o tal do Nivaldo, que estava foragido. Então, o que eles fizeram? Já que não dá para prender o próprio, bora pegar uns caras da família dele, né? Vai que assim ele se sente pressionado para aparecer. A polícia acabou prendendo o sogro de Nivaldo, um fazendeiro chamado Antônio Claudinho Moraes de Soares. O veinho, gente, não tinha nada a ver com o rolê, assim como outros dos 10 presos. O que o desespero de fechar um caso não faz, né? Um outro homem preso foi o comerciante José Joel Barbosa de Souza, conhecido como Joia. Ele foi acusado de roubo de carros em Recife e também de ter participado do sequestro do Narcisinho. Até a prisão de Joia, a polícia não tinha nenhuma confissão ou provas de que esse povo todo que eles estavam prendendo realmente tinham algo a ver com o Narcisinho. Tipo, beleza, eles eram realmente todos da quadrilha Ninjas de Carpina, tinham roubado carros, matado, assaltos, etc. Mas por algum motivo, a polícia também os estava acusando do sequestro de Narcisinho. De novo, eu não encontrei durante a pesquisa o que exatamente levou a investigação até esses nomes. Só sei que chegaram neles. Bem, as coisas mudaram com Joia preso na delegacia de roubos e furtos. Em agosto de 1991, ele confessou a sua participação no sequestro de Narcisinho, dizendo que ele também foi o responsável pelo assassinato do garoto. No seu depoimento, ele acusou Agrício de ter participado do sequestro e de ser o líder da quadrilha. Como prova, ele disse saber onde o corpo do menino foi enterrado. Gente, meu Deus, finalmente, né? Aí, os policiais o levaram até o local que ele apontou, mas nada encontraram ali. O Joia depois foi transferido para a delegacia de furtos de veículos, já que a única prova que tinham contra ele era realmente essa questão dos veículos que ele tinha furtado, e estava preso, em teoria, apenas por isso. Mas, estranhamente, o único homem a confessar participação no sequestro de Narcisinho apareceu enforcado em uma cela da delegacia depois da confissão. No dia 23 de agosto de 1991, os jornais noticiaram que o criminoso havia cometido suicídio. A polícia justificou que ele se matou com o próprio cinto. E mais uma estranheza. Esse foi o segundo suposto suicídio que ocorreu naquela delegacia em menos de 40 dias. Quando a gente junta esse fato com aquela outra peça do caso onde os advogados dos presos não conseguiam descobrir onde os seus clientes estavam sendo detidos, a gente vê que as coisas realmente não estavam normais nessa investigação. Em 1992, outras prisões foram feitas, outras confissões surgiram, assim também como alegações de tortura por parte da polícia de Pernambuco. Um ano após o desaparecimento de Narcisinho e 6 meses depois de encontrarem a ossada de um menino em Tracunhaém, a polícia consegue realizar a prisão mais esperada do caso. Em 29 de julho de 1992, o comerciante Ronaldo Adelino da Costa, tio de Narcisinho, deixou de ser um foragido e foi preso em Belém do Pará. Tio Ronaldo não só foi detido pela polícia, como depois de 2 dias nas mãos dos policiais, confessou a sua participação no sequestro de seu sobrinho de 12 anos. Ele disse, no entanto, que só ajudou a planejar o sequestro do menino depois que foi ameaçado por Edilson Belo, da quadrilha Ninjas do Carpina, e que ele também não sabia que o menino seria morto.
O tio Ronaldo contou, abre aspas, eu tinha a melhor relação com a família e o sobrinho, mas fiquei com medo de morrer. Me sinto hoje um homem arrasado, acabado. E se existisse pena de morte no Brasil, eu merecia. Fecha aspas. Supostamente, Ronaldo teria convidado Narcisinho para um treino de futebol no Colégio Salesiano naquela tarde do dia 3 de julho de 91. O menino, que confiava no tio, era da família, se davam bem, ia no churrasquinho domingo à tarde, né? Como achar que teria algo errado em ir jogar futebol com ele? O menino aceitou o convite e nunca mais voltou para casa. Exatos um mês após a prisão e confissão do tio Ronaldo, a polícia consegue encontrar mais um foragido, Edilson Belo da Silva, o Edilson da eletrônica. Em 29 de setembro de 1992, ele foi preso em São Paulo, junto de Luciana Maria da Silva, a sua namorada e cúmplice, teoricamente, no sequestro e morte de Narcisinho. Dessa forma, só ficava faltando encontrar Nivaldo Cavalcante da Cunha para fechar todas as prisões da quadrilha e envolvidos no sequestro. Infelizmente, isso é algo que nunca aconteceu. Nivaldo segue foragido até hoje. Com a prisão de Edilson, mais uma confissão veio à tona. Ele confessou a participação no crime e ainda disse que recebeu 300 mil cruzeiros pelo feito. Luciana, a namorada, estava grávida de 5 meses e revelou que ela foi a receptora do resgate, recebendo os 3 milhões de cruzeiros pagos pelo pai do garoto. Aí a gente já começa a ver algo estranho, né? Ela confessar isso, já que anteriormente essa função de receptora teria sido da empregada doméstica de José Agrício, que também tinha sido presa. Mas indo adiante, Edilson ainda disse que o responsável pela morte de Narcisinho teria sido o próprio tio do garoto. De novo, a gente vê aqui que as coisas não estão encaixando muito bem, porque o Joia, aquele homem que cometeu suicídio na delegacia, teria confessado que ele mesmo foi o responsável pelo assassinato. Mas agora, ele estava morto e não tinha ninguém para rebater a versão do Edilson. Edilson conta que Ronaldo foi quem atraiu a vítima, convidando o menino para jogar bola. E no mesmo dia, o Ronaldo teria matado o sobrinho a pauladas. O motivo ninguém soube dizer, mas a polícia acreditava que era pelo fato de Narcisinho reconhecer o tio como sequestrador, e como ele queria o dinheiro de Narciso e não queria ir para a cadeia, ele matou o menino antes mesmo de solicitar o resgate. Bem, agora a polícia estava finalmente tranquila, pois tinha prendido os culpados pelo crime, pelo menos a maioria deles. Tio Ronaldo, José Agrício e Edilson Belo foram enviados para o presídio Aníbal Bruno, em Recife. Para quem não está familiarizado com esse presídio, ele é o maior complexo prisional de Pernambuco. Ele foi construído para abrigar 1.000 detentos, mas já ultrapassava 4.000 presos lá dentro, estava super lotado, o que também acabava tornando esse presídio um dos locais mais violentos do Brasil. Eu contei um pouco sobre o presídio Aníbal Bruno no episódio 69 do Elinho Justiceiro, pois foi lá que esse vingador, o Elinho, foi preso e também foi morto lá dentro do presídio. Então, só para vocês entenderem para onde os sequestradores de Narcisinho foram enviados, ok? Lá era tenso. E por que eu tô falando tudo isso? Bem, porque quando chegou a hora do julgamento, tio Ronaldo, Edilson e Agrício negaram tudo o que haviam dito anteriormente para a polícia. Eles falaram que não cometeram o crime e alegaram que foram torturados, até com pau de arara, para confessar o assassinato de Narcisinho. Eu não sabia o que era pau de arara e fui pesquisar, né? Então, se você, como eu, não sabe, é o seguinte. É basicamente uma barra de ferro ou de madeira onde o preso fica pendurado nela de ponta cabeça. Os seus tornozelos e pulsos são amarrados entre si ali na barra e a pessoa fica nessa posição, pendurada cerca de 1 metro acima do chão, até que o sangue não circule mais nos pés, nos braços, fica tudo acumulado na cabeça, gerando fortes dores. O corpo incha e o torturado pode vir a parar de respirar. Esse método era muito usado como tortura antigamente, pois não deixava nenhuma marca visível no corpo da pessoa. Então era muito fácil negar que houve tortura. Fala, faz aí o corpo de delito, né? Não tem marca, não tem nada, não torturei. Aí fica a palavra de um contra a palavra de outro. E foi isso, obviamente, que aconteceu nesse caso. A polícia negou qualquer tortura feita contra os acusados. Como era a palavra da polícia
Contra a palavra de ladrões, né? Contra a palavra de assaltantes de carros, pistoleiros, membros de quadrilha. Claro, né? Acreditaram na palavra da polícia. Não é muito difícil entender o porquê. Não havia provas das torturas. E esses homens eram maus. Foi isso que a galera pensou. Então, tio Ronaldo, Agrício e Edilson foram julgados e condenados a mais de 30 anos de prisão. Não foi fácil para Narciso e Marinalva, os pais de Narcisinho, terem que lidar com o fato de que o seu filho havia sido assassinado por um membro de sua família. Isso gerou diversos atritos e problemas, já que metade da família acreditava na versão de Ronaldo, de que ele havia sido torturado e era inocente. Mas a outra metade, incluindo os pais de Narcisinho, acreditavam na sua culpa. Foi como uma guerra familiar. Destruiu a família, que já estava destruída, né, desde o dia 3 de julho de 91, quando Narcisinho desapareceu. Nos anos seguintes, Narciso, o pai, lançou a sua carreira na política, o que foi outro problema para a família. Alguns de seus parentes o acusaram de ter usado o caso Narcisinho para promover sua campanha política e ganhar a simpatia do povo e assim ganhar votos. Eu não sei se é verdade, mas Narciso Ferreira dos Santos Filho realmente ganhou o posto de prefeito de Tracunhaém. Sim, ele acabou se tornando prefeito do local onde a ossada do seu filho tinha sido encontrada. O Narciso atuou entre os anos de 1997 e 2000, tendo sua curta trajetória como prefeito sido marcada por acusações de corrupção. Tanto que antes de terminar o seu mandato, ele foi afastado do cargo e substituído por um interventor a pedido do Ministério Público, já que ele era investigado por irregularidades na sua gestão. Mexia dinheiro, né? Dinheiro pra cá, pra lá, dava dinheiro pra funcionário que nem existia na prefeitura, depois ia parar na conta dele, umas coisas desse tipo, né? Havia ainda algumas pessoas, incluindo parentes, que acreditavam na possibilidade de Narciso ter forjado o sumiço de Narcisinho para se beneficiar do dinheiro do resgate. Uma teoria ousada, né, que por muitos anos ficou apagada, já que realmente foi encontrado o corpo do menino, a ossada, e ninguém acreditava que Narciso teria matado o filho. Só achavam que ele tinha despachado ele para um intercâmbio e não contado para ninguém, né? Então, quando essa ossada foi encontrada e identificada como de Narcisinho, essa teoria meio que caiu por terra. Mas, em 1999, 8 anos depois do sumiço de Narcisinho, um exame de DNA comprovou que a ossada encontrada em 1992 em Tracunhaém não era de Narcisinho. Em junho de 1994, a defesa dos réus solicitou pela primeira vez um teste de DNA na suposta ossada de Narcisinho. Um mês depois, o pai do garoto, curiosamente, denuncia que o túmulo de Narcisinho havia sido violado. Estranho, bem estranho. Pois bem, em dezembro de 1998, as amostras da ossada são finalmente recolhidas pelo IML e Laboratório LIAC e enviadas para análise em Belo Horizonte. Demoraram 4 anos para colher as amostras, mas a espera valeu a pena para tio Ronaldo e Edilson. O resultado deu negativo. A ossada não era de Narcisinho. Em setembro de 1999, após cumprir 7 dos 30 anos a que foram condenados pelo assassinato de Narcisinho, Ronaldo Adelino da Costa, José Agrício de Souza e Edilson José Belo da Silva ganharam o direito de aguardar um novo julgamento em liberdade, já que a prova contra eles, a ossada, não pertencia à vítima. Ficou claro também que as suas confissões, a quais eles tentaram revogar, eram falsas, vazias, fabricadas. Eu não encontrei informações, mas eu creio que não houve investigação em relação às alegações de tortura. O pior é imaginar que, além da tortura, para confessar, eles passaram 7 anos presos em um dos piores presídios do Brasil. 7 anos tentando sobreviver àquela loucura que era o Aníbal Bruno. Em um novo julgamento, Ronaldo, Edilson e Agrício foram absolvidos.
A advogada dos três, a Maria Lúcia Brandão, ainda entrou com um pedido de indenização do Estado pelo tempo que passaram na prisão injustamente. Só que não no caso de Agrício, porque ele estava preso também cumprindo outras penas por outros crimes, roubos e homicídios, enfim. Aliás, ele continuou preso depois disso, só o Ronaldo e o Edilson que ganharam a liberdade mesmo. O Narciso e a Marinalva continuaram acusando o Ronaldo do crime e acreditavam que Narcisinho realmente estava morto. Segundo o advogado dos pais de Narcisinho, o Omar Cruz e Silva, ele diz, abre aspas, o fato de o DNA ter dado negativo não significa que o garoto esteja vivo, nem que os condenados sejam inocentes. Fecha aspas. O advogado ainda faz questão de lembrar que Narciso e Marinalva fizeram uma queixa de violação do túmulo de Narcisinho anos antes. Ou seja, quem sabe o corpo não foi trocado ou outro material genético foi colocado lá. Será que tudo foi uma trama da própria defesa para poder inocentar os acusados? Pois é, tinha toda essa questão aí. Mas é claro que é bem estranho, né? Quando os caras descobrem que vai rolar um teste de DNA, falam, pois é, então o túmulo foi violado mês passado e eu esqueci de avisar. Enfim, né? Tudo bem esquisito. Bom, já o Ronaldo, o Edilson e o Agrício acreditavam que Narciso, o pai, teve envolvimento no sumiço do próprio filho para poder se beneficiar politicamente e financeiramente, além de acreditarem que Narcisinho estava vivo sim. Para eles era muito estranho essa história dos pais terem reconhecido a roupa e o calçado que estava na ossada. Essa ossada que era a maior prova, né, que condenou os acusados. Sendo que no fim das contas não era a roupa do filho, não era Narcisinho. E aí vem a teoria de que Narcisinho está vivo no exterior, já que Narciso supostamente viajou dias antes do sequestro para os Estados Unidos com o filho. E depois do desaparecimento de Narcisinho, a família, né, os outros parentes, dizem que Marinalva, Narciso e a filha viajavam com muita frequência para o exterior, levantando dúvidas e suspeitas e teorias, né? Com tantas pontas soltas, o caso Narcisinho foi reaberto em 2000, quando ocorreu uma CPI do narcotráfico em Pernambuco. Nessa comissão parlamentar de inquérito, o Poder Legislativo estava fiscalizando casos e ocorrências em Limoeiro, na Mata Norte. E com o pedido da advogada Maria Lúcia Brandão e a grande repercussão do erro judiciário ocorrido no caso Narcisinho, decidiram dar abertura para que o caso fosse discutido ali na CPI. E olha, a advogada Maria Lúcia Brandão chegou portando. Ela tinha muito a falar e apresentar em favor, né, dos seus clientes Ronaldo e Edilson. Ela montou um dossiê com fitas de vídeo, fitas cassetes e uma pasta com relatórios contendo depoimentos de cerca de 10 pessoas que garantiam terem visto Narcisinho com vida circulando em Pernambuco praticamente 12 anos depois do seu desaparecimento. Além disso, o dossiê também informava que foi localizada uma família que pode ter relação com a ossada localizada em Tracunhaém no dia 9 de janeiro de 1992. A advogada Maria Lúcia Brandão ainda levantou a informação de que mesmo com o reconhecimento do filho feito por Marinalva e Narciso, lá na época o laudo do legista do IML, que era o José Carlos Gomes, ele afirmava que não havia garantias de que a ossada era realmente de Narcisinho. E mesmo assim, né, os caras foram condenados pela morte de um menino que a ossada nem era garantido que era dele, mas enfim. O próprio reconhecimento da arcada dentária de Narcisinho, que foi feita pela dentista Célia Silva, caiu por terra durante a CPI. De acordo com o presidente interino da comissão, o deputado Lula Cabral, abre aspas, ficou provado, pelo que a CPI ouviu aqui, que a dentista Célia Silva, que tinha feito apenas um tratamento de um dente de Narcisinho, não tinha competência nem condições de provar que a arcada dentária era do menino. Fecha aspas. Outra pessoa que teve o seu trabalho, a sua profissão, colocada em xeque na CPI foi o delegado César Urach. Ele foi o delegado que, lá em 1991, levantou a teoria de que Narcisinho tinha sido sequestrado e assassinado por integrantes da quadrilha Ninjas de Carpina, e que teria sido morto por reconhecer um dos seus integrantes, o tio Ronaldo.
Uma narrativa que, obviamente, foi levada adiante, causando a condenação de Ronaldo e outras pessoas. Algo que sabemos que foi errado, uma injustiça, além das confissões forçadas, falsas, obtidas, possivelmente, através de tortura. Bem, acontece que 9 anos depois de participar das investigações do caso Narcisinho, o delegado César Urach foi afastado temporariamente das suas funções por solicitação dos deputados da CPI, depois de acusações feitas contra ele pela advogada Maria Lúcia Brandão. Em depoimento, ela acusou o delegado Urach de receptação de carro roubado, falsificação de documentos para recebimento de seguro e de ser o responsável por várias ameaças de morte feitas contra ela e os seus clientes Ronaldo, Edilson e Agrício. Além do delegado, Maria Lúcia afirmou que existiam ligações muito estranhas entre o deputado Carlos Lapa, o comerciante Manuel Miranda, que era amigo da família de Narcisinho, o advogado Omar Cruz, que representava Narciso e Marinalva, a odontóloga Flávia Felipe da Silva e os delegados Maria Matos, José Gervásio, Getro Ferreira e Roberto Lira. O que esse povo todo tinha em comum? Segundo Maria Lúcia, abre aspas, todos participaram direta e indiretamente das investigações e continuam ligadas a Narciso Ferreira. Muitos são funcionários da prefeitura de Tracunhaém, administrada por ele. Fecha aspas. Ou seja, eles estavam envolvidos ali na investigação do caso, depois receberam cargos públicos quando Narciso se tornou prefeito. Para ela, era algo estranho. A Maria Lúcia ainda explica que os delegados, que eu acabei de citar ali em cima, foram arrolados como testemunhas em 1998 durante uma tentativa de reabertura do caso feito pelo advogado de Narciso. E isso para ela é muito estranho, porque, para pensar. Como que pessoas que investigaram o crime podem ser arroladas como testemunhas do dito crime? Sobre o deputado Carlos Lapa, a Maria Lúcia afirmou que ele teria sido responsável pela indicação dos nomes de Ronaldo, Edilson e Agrício como responsáveis pelo sequestro. Essa informação ela sabia, pois uma testemunha ouviu o deputado dizer que ligou para o comerciante Manuel Miranda apontando os nomes deles como sequestradores. E daí em diante, a polícia foi ferozmente atrás deles. Lembra que eu disse que eu não encontrei nada dizendo como a polícia tinha chegado até esses caras? Pois é, às vezes foi isso. Alguém falou, foi uma ligação telefônica. Alguém ali dedurando, alguém querendo colocar eles como culpados sendo que eles não eram. A gente não sabe. Durante a CPI, a advogada Maria Lúcia deixou bem claro que ela acredita que o crime tenha sido planejado pelo pai de Narcisinho e executado com a ajuda dos delegados, do deputado e da odontóloga, que eu citei ali em cima. Ela diz, abre aspas, todos estão envolvidos. A polícia ameaçou, torturou, matou e prendeu quem quis. Não tenho dúvidas que Narcisinho está vivo. Fecha aspas. Vários depoimentos dos acusados de serem envolvidos no caso foram escutados durante a CPI. Entre eles, de Luciana Maria da Silva, acusada de receber o dinheiro do resgate, Ronaldo Adelino da Costa, o tio, José Agrício de Souza, o líder da quadrilha, Manuel Miranda, amigo da família do garoto, e o próprio Narciso, o pai. Houve contradições entre os depoentes e acusações contra a polícia de ter torturado e levado à morte pessoas relacionadas ao caso. Mas o grande destaque dessa CPI foi a acareação que ocorreu entre a advogada Maria Lúcia Brandão e o pai, Narciso, que na época era o prefeito de Tracunhaém. Os dois foram colocados frente a frente durante 2 horas e trocaram várias acusações. Narciso relatou detalhes da entrega do dinheiro aos sequestradores em Recife e fez referência ao drama que ele enfrentava com a esposa e a família porque o filho não voltou para casa. Quanto à ossada localizada em Tracunhaém, Narciso contou que foi chamado pelo IML e depois recebeu um documento do próprio IML informando que a ossada, na verdade a arcada dentária, pertencia a Narcisinho. Então, Narciso diz, abre aspas, só me restava acreditar no que a polícia disse. Com a CPI reabrindo o caso, estou pronto para tudo, inclusive fazer exame de DNA. Fecha aspas. Narciso ainda acusou a advogada Maria Lúcia Brandão de espalhar notícias de que Narcisinho estaria vivo, residindo fora do estado, e ele foi contundente, abre aspas, se meu filho estiver vivo, então traga-o aqui, fecha aspas.
Por sua vez, a advogada pediu para Narciso apresentar o atestado de óbito de Narcisinho, dizendo que se ele não está vivo, então ele deve ter a comprovação de que seu filho estava morto. A Maria Lúcia Brandão fez essa provocação porque o documento fornecido pelo IML, ali falando que a ossada era de Narcisinho, tinha perdido a validade quando o exame de DNA confirmou que a ossada encontrada não era de Narcisinho. Então, legalmente falando, não existia um documento comprovando a morte do menino. Não existia um atestado de óbito. Então ela realmente provocou aqui o pai, Além disso, a Maria Lúcia afirmou que ela não estava espalhando notícias falsas de que Narcisinho estava vivo, pois ela tinha uma lista de pessoas que avistaram Narcisinho com vida em tempos recentes. Os deputados da CPI então solicitaram que a advogada apresentasse a lista de uma forma reservada, e todas as pessoas que ela citou ali seriam ouvidas pelos parlamentares. Gente, o que eu não daria para ser uma mosquinha nessa CPI e poder saber tudo, sabe? O resultado disso tudo, poder saber cada nome dessa lista, onde, quando e como viram o Narcisinho. Ai, eu queria muito mesmo. Mas mosquinha eu não sou, e o caso, infelizmente, assim ficou. Durante a CPI se falou muito sobre a reabertura do processo, principalmente porque 4 pessoas foram condenadas injustamente. As 4 pessoas foram Ronaldo, Edilson, Agrício e também o Nivaldo, mas o Nivaldo nunca foi encontrado, Ficou foragido para sempre. Porém, depois da CPI, nada mudou. Pelo menos eu não encontrei nenhuma nova informação sobre o caso, nenhum novo julgamento, ou pelo menos nenhuma nova linha investigativa que mostrasse que o caso realmente foi reaberto. O que continuou foi a briga dos 2 lados da família de Narcisinho, um lado culpando o outro pelo sumiço do garoto. Uma briga que virou processo na justiça e até hoje não se sabe o paradeiro de Narcisinho. E é aqui que entra a fofoca do crimiseiro @ftavaresmelo, uma das pessoas que indicou esse caso, e é lá de Carpina. Apesar de ninguém saber exatamente o paradeiro de Narcisinho, se tá vivo, se não tá, existem teorias, minha gente? Além da advogada Maria Lúcia Brandão, uma boa parte da família de Narcisinho e outras pessoas de Carpina acreditam que ele esteja vivo. E olha esse babado que o crimiseiro me enviou por mensagem em julho de 2020. Abre aspas. Uma irmã desse garoto, do Narcisinho, casou meses atrás e deixou todo mundo intrigado, pois durante o casamento, um homem, com os mesmos traços da criança sumida, estava na porta da igreja acompanhando o casamento sozinho e ninguém o conhecia. Fecha aspas. Será ser o Narcisinho? Gente, eu queria muito ver uma foto desse casamento, encontrar esse homem ali na foto pra poder comparar, com as fotos que a gente tem de Narcisinho quando criança. Eu fico indignada com esses mistérios, cara, porque não é possível que ninguém tenha a resposta. Eu juro que eu fucei as redes sociais, fiquei tentando procurar uma foto desse casamento. E também não vou ficar importunando, gente? As pessoas já passaram por perrengue demais com esse caso e com tudo, e querendo ou não, perderam aí uma criança, a convivência com essa criança, com o Narcisinho, Mas que eu tô curiosa? Eu tô. E aí fica aquelas questões na cabeça, Porque se o pai de Narcisinho realmente sumiu com o garoto, ele acabou envolvendo muita gente no caso. E quanto mais gente é envolvida em crimes, maior a chance de alguém abrir o bico, E bizarramente, ninguém abriu o bico até hoje. Ou essa galera sabe muito bem guardar um segredo, ou realmente não existia nenhum segredo a ser guardado e o pai é inocente. Mas aí os acusados também são inocentes, porque, DNA não mente. A ossada não era de Narcisinho. Só se as confissões dos réus realmente eram verdadeiras e simplesmente não encontraram o corpo. E aí eles usaram isso pra falar, eu quero retratar a minha confissão, eu sou inocente, Ou até mesmo, talvez o túmulo de Narcisinho realmente foi violado, como alegaram os pais do menino, e o DNA deu outro resultado porque era outro corpo. Eu não sei, gente, o corpo foi trocado? Eu não sei. Pior que realmente não tem muita informação sobre o caso, além do que eu contei aqui pra vocês. A maior parte das coisas são de jornais antigos dos anos 90, quase nada de novo se fala do caso, quase nada de novo depois da CPI de 2000. E poxa, era pro caso ter sido reaberto, O que aconteceu? Será que Narciso, por ser prefeito na época, conseguiu silenciar o caso? Mas por que o pai da vítima ia querer silenciar o desaparecimento do filho, E aí, se você tá numa posição de poder como prefeito, você ia mais querer que, vambora, vamos realmente investigar isso aqui.
Enfim, esses são questionamentos de alguém que pesquisou muito, não encontrou respostas, mas assim, né? Tô só confabulando aqui, sem ter a intenção nenhuma de acusar ninguém ou manchar a imagem das pessoas aqui mencionadas, né? Tudo que eu contei e compartilhei com vocês vieram das fontes disponíveis em jornais e na internet. Fontes que têm limitações, infelizmente. Minha gente, hoje eu vou encerrar o episódio assim, com nada fazendo sentido. Mais de 30 anos depois, e o mistério continua, o maior enigma policial de Pernambuco. E vocês, o que acham que aconteceu com Narcisinho? Amanhã eu vou postar as fotos do caso no Instagram, no @cafécomcrime. Vai lá ver as imagens do menino, dos envolvidos no caso, e já aproveita para deixar um comentário ali com a sua teoria. E por hoje é só, crimezeiros. O próximo episódio sai não na próxima quarta, a outra. Então até daqui 2 semanas. E até lá, duvidem de tudo que não seja um exame de DNA, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes de informação utilizadas foram Folha de Hoje, Folha de Boa Vista, A Tribuna, Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, Assembleia Legislativa do Estado do Pernambuco, Diário de Justiça do Estado de Pernambuco, blog da advogada Laura Bercó e Mega Curioso.